pessoal, tudo bem? Eu me chamo Brene Mourão, sou professora de matemática, né? Vocês já me conhecem por aqui. E a gente está finalizando essa semana com a aula para os sextos anos, falando um pouquinho sobre área e perímetro. Antes que a gente comece a nossa aula, a professora Vanessa, o professor Alami e o professor Gilson, que estavam aqui antes, já deixaram um aviso, né? Agradeceram muito a presença de vocês, se divertiram bastante com o joguinho. E para o Igor, né? Que ele acertou aí a pergunta que foi feita na hora que o joguinho estava rolando, tá certo, gente? Então, beleza. Eu fiquei muito contente de ver aqui a sala super animada e a interação acontecendo, né? Esse sexto ano é muito massa, super participa da aula e a gente fica muito feliz com a participação de todos vocês, tá certo? Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez à nossa aula, alunos e alunas da rede, professores e professoras. A gente tem o formato da aula digital, que possibilita que a gente assista a aula nesse momento ao vivo pela TV, né? Mas também que você consiga visualizar no celular ou no computador através do nosso aplicativo. Para que a gente tenha essa interatividade funcionando massa aqui, eu conto com a ajuda hoje do professor Pedro, que vai conversar um pouquinho com você sobre essa interatividade no aplicativo. Olá, pessoal, muito bom dia para você. Feliz demais com essa aula massa aí do pessoal, bem animada, bem didática, né? E o pessoal gosta bastante. Queria parabenizar aqui o pessoal que participou, né? O Igor participando, o Arthur, o Paulo. Então, continua aqui com a gente que a aula de matemática também vai ser massa de verdade, tá bom? Falando sobre o nosso aplicativo, é bastante importante que você faça o download do aplicativo, certo? Para que você acompanhe a aula ao vivo e também participe ao vivo do chat aqui com a gente, tá bom? Mandando suas dúvidas, seu comentário, o seu nome, a escola que você estuda. A gente fica bastante feliz com o comentário de cada um de vocês, tá bom? Billy Jean vai colocar 2 QR Codes aí, vai aparecer na sua tela, certo? Você vai pegar o seu celular, abrir a sua câmera, vai colocar lá em cima do QR Code do seu sistema operacional, seja ele Android ou iOS. E aí você vai ser direcionado para a sua loja de aplicativo, faz o download e lá vai pedir o seu login e a sua senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia do seu nascimento, tá bom? Então preenche lá os dados e vem acompanhar a aula ao vivo aqui com a gente, participando do chat conosco. É isso, gente. A gente fica muito feliz. Aqui no sexto ano, a gente tem aí reforçado, né, cada vez mais a vontade de ter vocês participando aqui junto com a gente, mas já é uma turma que é bem engajada, que participa bastante. A gente fica bem feliz com essa dinâmica durante as aulas, tá certo? Como eu falei, né, você pode acessar também pelo computador, através desse endereço que aparece aí para você agora, ó, educarecifeweb.ip.tv. E aí você vai utilizar as mesmas informações que o professor Pedro falou agora há pouco, né? Para o login, a sua matrícula, para a senha, a data do seu aniversário com 8 dígitos e vai ter acesso às mesmas informações que você tem no aplicativo, tá certo? Deixa até mais confortável aqui para que você consiga comentar e assistir a aula numa tela um pouquinho maior, né? Já te ajuda aí a prestar um pouco mais de atenção. Aqui quem me ajuda hoje com a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é a Laisa, né? Ela tá bem feliz, pegou todas as aulas de matemática hoje aqui junto com a gente, né, Laisa? Vamos embora e muito obrigada por ajudar a compartilhar um pouquinho de conhecimento, tá certo? O nosso canal, poxa vida, 9,18. Tem que atualizar esse número, né? Tem que atualizar, professora. Tá crescendo já cada tá quase vez mais. 9.500 já. Olha aí, então nas próximas aulas já tenho que trazer aí a missão desse print atualizado para vocês. A gente já está aí com mais de 9,5 inscritos, né? Então a gente tem aí uma crescente. Será que a gente consegue 10 até o final? 10K, né, gente? Né? Compartilha. Então vamos nessa. Pega aí o seu lápis, o seu caderno, seus materiais para relembrar algumas coisas que a gente já viu essa semana, para a gente fazer uma revisão básica e a gente dar continuidade no conteúdo de hoje. Só relembrando que a gente começou falando sobre a relação de área, de perímetro, o que eram essas coisas, mas que o objetivo final era que a gente conseguisse chegar na aula de hoje e entender a relação entre essas duas grandezas. Apesar da gente já ter trabalhado antes, tanto o perímetro quanto a área, agora a gente vai começar a relacionar o que acontece com os perímetros e com as áreas de algumas figuras de acordo com algumas condições. Então, fica ligadinho aí, se você tiver dúvida, o professor Pedro está ali aguardando para a gente conversar aqui na aula, tá bom? O que a gente viu nas aulas passadas, né?
A gente começou falando sobre a relação de comprimento, quais eram as unidades de medidas que a gente utilizava, e antes mesmo da gente conseguir fazer a relação entre essas unidades, a gente puxou pelo nosso dia a dia, que a gente já conhecia alguns nomes, que a gente já associava algumas necessidades de medir com determinada unidade, de acordo com o que eu queria medir. Então, se a gente estava fazendo a medição no mapa em relação à distância entre as cidades, a gente já escuta e já mede em quilômetro. Se a gente queria medir a altura de uma pessoa, a gente utiliza o centímetro, o metro. Se a gente queria medir aqui a distância aqui do grafite, né, o diâmetro do grafite, a gente já utilizava o milímetro. Então, a gente já tem algumas unidades que são comuns do nosso dia a dia e que a gente já fala. Claro que vocês agora conhecem o tamanho dessa unidade, mas a gente escuta desde sempre. E aí a gente já associa que para aquele tipo de medida, para aquele tipo de situação, eu uso determinada unidade de medida para isso, né? Daí a gente começou a mostrar para você, na verdade relembrou, né, a escalinha, como que essa escala de transformação, ela é escrita, qual que é a ordem dela e também como é que a gente pode fazer a conversão. Opa, voltei aqui. A conversão dessas medidas, né? Então, se eu saio do quilômetro, que é uma unidade muito grande, e venho para unidades menores, a gente viu esse tipo até de fala, eu tenho muitos milímetros dentro de 1 quilômetro. Então, a gente vai multiplicar a cada mudança de unidade por 10, né? Se a gente vai sair de milímetro e vai chegar em metro, eu tenho muitos milímetros nesse metro. Então, eu tenho pouco metro, mas muito milímetro, né? Então, a gente vai dividir para condensar esse tamanho numa unidade maior. E aí, a gente já trabalhou com essa brincadeirinha aqui de conversão de unidade, tá certo? A gente falou sobre o que seria a ideia do perímetro, né? Que aqui a gente está trabalhando com a ideia do polígono, já que eu estou usando a malha quadriculada para trazer o exemplo para você, mas que a gente trouxe a ideia informal do que seria o contorno, que seria a soma dos lados. E aí, falando sobre isso, a gente trouxe a malha quadriculada. Nela, a gente utilizou algumas situações, alguns polígonos aqui, para que a gente calculasse o perímetro, né? Ali no quadrado amarelinho, a gente tem perímetro igual a 8, porque a gente tem 8 tracinhos que medem 1 centímetro. Então, veja que aqui no cantinho, eu coloquei o valor de cada ladinho desse medindo 1 centímetro, né? A gente já colocou aí uma escala, e a gente já teve aula de escala essa semana também, né? Então, a ideia aqui é que você consiga se nortear por esse tamanho e daí, de acordo com o contorno da figura, a gente foi fazendo a soma desses valores, né? Foi medindo aí esse perímetro. Uma coisa importante que a gente comentou foi que eu tenho duas figuras aqui que têm perímetros iguais a 12 centímetros, mas que elas não têm o mesmo espaço ocupado, né? Se a gente observar direitinho, ó, esse retângulo do meio aí, a gente tem 8 quadradinhos pintados de azuis, né? Então, a gente já tem aí esse tipo de limitação de espaço. Já no outro polígono, no rosinha, a gente também tem perímetro 12, mas eu não tenho 8 quadradinhos, eu tenho 6 quadradinhos. Então, a gente já começa a perceber que eu posso ter o mesmo perímetro, mas não necessariamente a mesma quantidade de quadradinhos aqui dentro. Então, já é um ponto de atenção para a gente já começar a perceber e anotar aí, tá certo? A gente também falou sobre a grandeza área. E na grandeza área, a gente finalizou a aula falando sobre o cálculo, né? Como que a gente já tinha feito aqui em aulas anteriores a dedução do cálculo dessa área. E aí eu mostrei para vocês a comparação aqui do cálculo da área do retângulo e do cálculo da área do quadrado. Para a gente calcular a área do retângulo, a gente vai fazer a multiplicação da base vezes a altura, lembrando que a unidade tem que ser a mesma e a resposta dessa área é em centímetro quadrado, tá? Ou em metro quadrado, né? Em unidade quadrada. E aí, no caso do quadrado, a gente tem o lado vezes o lado, que também vai ter a mesma situação. E daí, assim, ó, quando começar a próxima aula, a gente relembra aqui com exemplos. Então, aqui eu trouxe um exemplo, comparando aí um retângulo, né? Onde a gente vai utilizar 1 metro, então o nosso quadradinho base vai ser de 1 metro por 1 metro, ali em cima, ó, já pintadinho de azul. E a gente vai ter um retângulo com comprimento 6 e altura 4. O que é que significa dizer isso? Que a gente vai ter aí quantos quadradinhos no comprimento e quantos quadradinhos na altura. Lembra que a gente já conversou sobre esse tipo de ideia? Primeira coisa que é bom relembrar aqui, ó, é essa relação entre
um metro no comprimento e 1 metro na altura, vai gerar um espaço ocupado, né, uma região ocupada, onde a gente vai ter 1 metro quadrado. Um quadradinho vai representar essa unidade, né, essa quantidade de espaço aí delimitado, tá certo? E aí a gente pode perceber a quantidade de quadradinhos que vão se repetir, já que a gente vai ter 6 metros. Então, com 6 metros eu consigo repetir 6 quadradinhos no comprimento. Com 4 metros na altura, eu consigo repetir 4 quadradinhos na altura. E aí a gente vai verificar aqui, eu posso fazer esse cálculo tanto multiplicando o 6 pelo 4, quanto o 4 pelo 6. O que muda é a perspectiva, né? Eu tenho 6 colunas com 4 quadradinhos cada, ou eu tenho 4 linhas com 6 quadradinhos cada. E aí a conta vai dar a mesma, né? 6 vezes 4 ou 4 vezes 6, a gente vai ter 24 peças como essa, ou 24 metros quadrados, já que um quadradinho desse é 1 metro quadrado, certo? Então, essa aula bem detalhada sobre área a gente já tem lá na playlist, e aí eu resolvi trazer um exemplo para que a gente só lembrasse como que a gente chegou nessa conclusão, né? Como que a gente conseguiu deduzir que seria multiplicar o comprimento pela altura, tá certo? E no caso do quadrado? No caso do quadrado, a gente vai ter a mesma situação, até porque esse sexto ano também já sabe que um quadrado é um retângulo, né? A gente já fez esse tipo de classificação antes, já brincou com essas características, tá certo? Então, ó, mesma ideia, utilizando um quadradinho ali rosa de 1 metro por 1 metro, a gente tem agora um quadrado maior de 3 metros por 3 metros, né? Comprimento 3 e altura 3. Então, quantos quadradinhos vão caber aí? Então, a gente vai ter, ó, 3 colunas e 3 linhas, cada um com 3 quadradinhos. 3 vezes 3 vai dar 9 peças, 9 metros quadrados, que era o que a gente já tinha visto antes, tá certo? Bom, né? Uma revisão grandona dessa, né, professor Pedro? Mas eu vou passar a palavrinha aqui para ele fazer os comentários e falar como é que tá a movimentação lá no chat. Bom, pessoal, é uma revisão aí top, né? Fazendo todo o apanhado, vindo aí desde a ideia da medida de comprimento, né? Falando das unidades principais, do que é que a gente utiliza para medir, né? Cada tipo de situação, seja um grafite, é grafite, né, Briane? Seja um grafite, seja a distância entre duas cidades, seja a altura de uma pessoa, e aí você começa a entender qual medida de comprimento você utilizar. Certo? Depois, a gente foi para a parte aí da transformação, da conversão dessas unidades de medidas, certo? A gente vê aí essa questão que Briane falou muito bem, sobre essa questão que você entenda, né, a quantidade que existe em 1 milímetro, por exemplo, e em 1 metro, né? E aí você começa a entender o cálculo que deve ser feito para fazer essa transformação. Se você vai multiplicar ou se você vai dividir cada casa decimal dessa aí por 10. Certo? Você pode notar que depois, quando a gente foi falar de área, a gente pegou todas essas medidas de unidades aí de comprimento e colocou um expoente 2. Né? Agora a gente tem 1 metro quadrado, temos o centímetro quadrado, o quilômetro quadrado, e cada situação dessa também, a gente tem uma situação específica, certo? Por exemplo, em relação à área correspondente aí à sua sala, né? Por exemplo, o seu quarto, você vai dizer que essa medida ela está em metro quadrado, mas se você tiver um aquário aí na sua casa, um aquário pequenininho, né, você vai ter aí a unidade de área, né, a área da base desse aquário, você vai ter aí a unidade em centímetro quadrado. Mas se você for calcular aí a área de uma cidade, certo, de um estado, você já vai utilizar essa área aí em quilômetro quadrado. Então você já começa a perceber que mesmo mudando de unidade de medida, né, falamos de comprimento, agora de área, você já tem também uma noção referente à melhor unidade para utilizar, tá bom? E Briane finalizou aí com a questão da fórmula da área do retângulo e do quadrado, né, mostrando a forma intuitiva de como você faz para calcular aí, multiplicando a base pela altura, e no quadrado, né, como o quadrado ele é também um retângulo, você vai multiplicar a base pela altura mais os lados no quadrado aí são iguais, então vai ficar lado vezes lado, tá bom? Então, essa foi a revisão e aí Briane vai dar continuidade à aula agora, né, mostrando outras coisas para vocês.
é legal ver quanta coisa a gente vai tendo de insight quando o outro professor está compartilhando um momento com a gente, principalmente quando a gente tem aí a ideia de perceber as aplicações dentro da matemática. O professor Pedro aí colocou, olha, a gente tem o expoente 2. E quando a gente vai ler esse 2zinho que aparece aqui em cima, ó, a gente lê metro quadrado, né? Mas a matemática ela é tão perfeita se unindo que a gente usa a medida, o número para representar a área, só que a gente está contando isso no formato de quê? De um quadradinho mesmo. Então, a maneira como a gente dá o nome do expoente, o 2zinho, que a gente chama de metro quadrado, se relaciona com o formato, né, com a forma, que é um quadrado mesmo, a forma geométrica, que a gente utiliza para isso. Essa matemática é um negócio Mesma perfeito coisa quando a demais, gente for falar de volume, né? mesma coisa quando a gente falou sobre o volume do bloco retangular. Então, a gente tem aí a perfeição. Essa matemática é uma coisa linda demais. Olha, professor Pedro já fazendo coração aí, ó. Corta para ele, Billy. Então, vamos seguindo por aqui, né? Bom, como a gente falou no comecinho da aula, a ideia era a gente conseguir chegar com esses argumentos, né, lembrando dessas coisas, para que a gente consiga relacionar área e perímetro. Então, Billy, deixa grandão, por favor, para a gente começar a acompanhar o que vai surgir aí na sua tela, tá certo? Mais uma vez, a gente vai utilizar a malha quadriculada como base, e essa malha quadriculada aqui eu coloquei a medidinha de 1 centímetro para cada tracinho desse, tá? E aí vai aparecer para você um quadrado com lado 2. Ok, Briane, já entendi. Aí a gente foi e calculou o perímetro, né? Perímetro é a soma aí dos lados. A gente está colocando que eu tenho 2 4 vezes. Então, além de você fazer a soma, você pode fazer a multiplicação também. 4 vezes 2, que vai dar 8, certo? Então, com um quadrado de lado 2, eu tenho um perímetro igual a 8 centímetros. Tudo bem. Agora, a gente vai continuar aqui, ó. E eu tenho a área, que a gente acabou de ver como é que calcula, né? Base vezes altura, 2 vezes 2, que vai dar igual a 4 centímetros quadrados. Não esquece desse 2zinho aí em cima, tá certo? Até aí tá tudo bem, Briane. Nada de novo. Então, a gente disse que vai comparar agora perímetro com área. Para isso, eu vou trazer um outro quadrado. Pode deixar grandão, Billy, por favor. Então, a gente tem aqui ó, o lado 4 agora. Certo, Briana? Então, a gente vai ter que calcular o perímetro disso com o número 4 sendo o lado. 4 mais 4 mais 4 mais 4 vai dar 16. Ou 4 vezes 4, né? A gente tem aí o 4 se repetindo 4 vezes. Certo. E agora? Como é que a gente tem essa área? Ah, Briana, a gente acabou de aprender que vai ser base vezes altura. 4 vezes 4 vai dar 16 centímetros quadrados. Primeira coisa, uma coincidência aqui, né, com o perímetro e com a área, mas não era essa a relação que a gente vai traçar, tá certo? Uma coisa que eu quero que a gente perceba é, o que foi que a gente fez para transformar esse quadrado de lado 2 nesse quadrado de lado 4? Em aulas passadas, a gente trabalhou com a ideia de semelhança. E a gente viu que acontece esse tipo de situação quando a gente multiplica todos os lados de um polígono pelo mesmo valor, ou divide, não é verdade? E também quando a gente mantém o valor dos ângulos, né? Então, a gente tem aí 2 quadradinhos. Então, todos os ângulos se mantiveram. E perceba que se eu tinha lado 2, agora eu tenho o lado 4. Então, a quantidade do comprimento era 2 aqui, vezes 2 deu 4. Então, todo mundo mede 2. E aqui todo mundo vai medir 4, né? Com as alturas e os comprimentos aqui, certo? Aí, vê o que acontece com o perímetro. Eu tenho um perímetro igual a 8, vezes 2, eu tenho um perímetro igual a 16. Olha, então quando a gente dobrou o valor do lado, a gente dobrou o valor do perímetro, né? Funcionou a mesma operação. Ah, professora, então quer dizer que se a gente fizer isso com a área, vai funcionar também? Será? Se a gente pegou aqui a área do quadrado e multiplicar, se a gente pegar, perdão, a área do quadrado, que é 4, e multiplicar por 2, a gente vai ter 16, né? Porque assim, não vai ser assim. Então, o que é que a gente começa a perceber? Esse primeiro exemplo já é para você fixar na sua cabeça o que é que a gente consegue relacionar quando a gente faz a transformação de figuras que são semelhantes. A gente tinha lado 2, multiplicamos todo mundo por 2 e o lado virou 4. Com o perímetro, funcionou. 8 vezes 2 deu 16. Então, multiplicando o lado, a gente multiplicou o perímetro também. Mas, com a área, isso não aconteceu. Ó,
4 vezes 2 vai dar 8, mas a área desse deu 4 e a área desse deu 16. Então, a gente não tem essa relação sendo mantida a princípio quando a gente faz a multiplicação pela área, tá certo? Só pelo perímetro. Então, vamos lá observar como que a gente montou aqui esse processo para você desenvolver, tá? Então, o que a gente consegue observar? Billy, deixa grandão, por favor. Valeu. O que a gente consegue observar? A gente já tirei a malha quadriculada para você entender aí o passo a passo. A gente fez o perímetro e a área dos dois quadrados, um medindo o lado 2 e o outro medindo o lado 4, né? A gente multiplicou todo mundo por 2 aí, tá certo? E quando a gente fez isso, o que acontece? Eu botei aqui um balãozinho amarelo para você lembrar que a gente já falou sobre esse assunto antes, que toda vez que a gente consegue fazer esse tipo de transformação, a gente vai encontrar figuras que são semelhantes, tá? E nessas figuras que são semelhantes, o que vai acontecer também? A gente vai ter que o perímetro vai seguir essa mesma multiplicação ou divisão, tá, gente? Porque a gente também pode fazer uma redução, né? Então, aqui a gente tem que o perímetro também foi multiplicado por 2. Mas que quando a gente vai confeccionar isso para a área, ó, não funciona, tá? A gente não consegue fazer essa transformação idêntica na área aqui. 4 vezes 2 deu 8, mas a nossa nova área na figura semelhante não dá 8, dá 16, tá certo? Deixa eu passar para o professor Pedro para ele fazer os comentários sobre esse primeiro exemplo. Bom, pessoal, você não conseguiu concluir aí a questão do 4 vezes 2 que dá 8, né? Em relação à área, a gente viu que isso aí não funciona. Mas 16 é 8 vezes quanto? Não é? Você começa a pensar, né, que existe também uma relação entre as áreas, sendo que essa relação que existe entre as áreas não é a mesma relacionado à semelhança que foi feita, certo? Porque como a gente já falou aqui de semelhança, existe uma razão de semelhança, né? A gente ampliou os quadrados aí, multiplicando cada lado do quadrado por 2, tá? Então, quando a gente multiplica cada lado do quadrado por 2, o resultado do perímetro também é multiplicado por 2. Mas lembra da unidade lá de área? Porque quando a gente pega o lado do quadrado está em centímetros, certo? E o perímetro, ele também está em centímetro, sendo que a área está em centímetros quadrados, certo? Então, por isso que a gente não consegue encontrar essa mesma relação do perímetro com a área relacionado aí à figura semelhante. Mas também existe uma relação, certo? Você pode notar aí que 4 vezes 2 dá 8, certo? E 8 ele é a metade do 16, que foi o valor que deu aí em relação à área, certo? Então, a relação que existe entre a área do quadrado menor e a área do quadrado maior, certo? É 4, né? 4 vezes 4 vai dar igual a 16, certo? Então, se você está aí na sua casa já com um caderninho, tenta fazer essa mesma relação que Briane trouxe aí para você com um quadrado de lado 3, certo? Você pega aí um quadradinho de lado 3, tá? Multiplica, né? Faz a semelhança desse quadrado por algum outro valor. Ah, eu quero dessa vez por 5, Pedro. Então, 3 vezes 5, você vai construir um quadrado de lado 15. Então, veja a relação aí que vai existir entre o perímetro desse novo quadrado e a área desse novo quadrado em relação ao quadrado com 3 centímetros, certo? Essas questões aí da intuição matemática, ela é muito importante, principalmente quando o aluno ele chega a essa conclusão, né? Quando a gente está dando aula e aí o aluno interrompe para dizer: ah, professor, estou entendendo aqui, eu estou vendo uma relação aqui que existe, é só a gente pegar esses valores aí e multiplicar por 4 ou multiplicar por 2, né, em relação a perímetro e em relação à área, certo? Então, sempre você tenta aí trazer essas ideias para outras situações, porque aí você consegue provar e mostrar que o que você está vendo para esse exemplo vai servir para os outros. E é através dessas relações que a gente chega nas fórmulas matemáticas, tá? Porque se a gente encontra uma relação apenas para um caso isolado, esse caso não pode servir para os outros, então eu não tenho aí uma fórmula, eu não tenho aí um padrão acontecendo,
tá bom? Vou voltar agora com Briane. Um elogio, né, ao professor Pedro, já pensando no meu comportamento no de Tiago, quando a gente está numa série que a gente quer fazer algum comentário, alguma coisa, a gente fica escolhendo as palavras, né, Pedro? Até para não avançar mais, para vocês terem propriedade lá no 7º ano. Mas sim, a gente vai encontrar relação entre as áreas também, que vocês vão estudar mais na frente, tá certo? Aqui a gente está dando ênfase comparando quando a gente faz essa ampliação do comprimento, né, essa ampliação do perímetro, se essa ampliação ela também se mantém ou não. E em relação à área, a gente verificou que não se manteve, né? Mas é muito engraçado, enquanto a gente, enquanto professor, fica tentando escolher ali até que ponto a gente fala, escolhendo as palavras, pensando direitinho, para que você consiga entender a aula da melhor maneira possível e já tem um gatilho. Eita, professor Pedro falou sobre isso, que a gente ia ver relação entre as áreas também mais na frente. Então, é muito legal ver isso acontecendo e ao vivo ainda mais. Então, vamos lá, né? A gente conclui, então, que se a gente multiplica o lado, ou seja, se a gente acha figuras semelhantes, o perímetro também vai ser multiplicado pelo mesmo valor. Mas, com a área não vai acontecer a mesma coisa, tá certo? E aí eu tinha deixado esse momento para fazer o comentário, mas aí o professor Pedro já falou um pouquinho sobre o exemplo. Finalizando aqui, eu trouxe um retângulo para a gente ver que isso não é só porque é quadrado, tá certo? A gente tem um retângulo utilizando a mesma malha quadriculada, onde a basezinha mede 1 e a altura mede 2, né? Então, vamos lá. Fazendo o perímetro e a área, ó, o perímetro vai ser a soma aí dos seus lados. A gente tem perímetro 6 e a gente tem área igual a 2 centímetros quadrados, né? Perímetro igual a 6 centímetros e área 2 centímetros quadrados. Temos 2 quadradinhos ali. Se a gente for para um outro retângulo, agora a gente já fez uma ampliação maior, né? A gente fez aí a multiplicação por 3. Então, eu tenho que o perímetro novo deu 18 aqui. E a gente tem que o ladinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui era 2 e aqui é 6. Então, a gente está multiplicando por 3 aí agora, né? Olha a base, é 1 e virou 3. Então, a gente multiplicou tanto a altura quanto a largura por 3. E aí, a gente tem que o perímetro virou 18 agora, nesse novo retângulo. E a área virou 18 também. Estou achando casadinhas aí entre esses valores, hein? Mas, observando que a gente acabou de comparar, ó, a gente fez a comparação entre o retângulo menor e o retângulo maior. O que a gente conseguiu perceber? Mais uma vez, confeccionamos figuras semelhantes, multiplicando por 3. E aí, dentro dessa comparação, o perímetro respeitou essa multiplicação. Se antes era 6, no retângulo menorzinho, vezes 3 deu 18. Mas já a área foge dessa regra e não acontece isso, né? A gente não consegue fazer o 2 vezes o 3 virar o 18. Não acontece essa mesma relação com a área não, tá certo? Vamos finalizando a aula por aqui, que a gente já está estourando o tempo. Estourou. Galera, parabéns aí pro Paulo, o Igor, disseram que gostou bastante da aula. Um cheiro no coração de vocês e até a próxima. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido por aqui. A gente tentou trazer o conteúdo da maneira mais tranquila possível para você estabelecer na sua cabeça a relação entre o perímetro e o comprimento do lado, né? Quando a gente faz essa ampliação. Qualquer dúvida, a gente aguarda vocês, tanto no chat quanto lá no YouTube, tá bom? A gente se vê na próxima. Obrigada a todo mundo que fez a aula acontecer. Até lá. Tchau, tchau.